Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliane Furno para gravar mais um vídeo, Entendendo Economia. Hoje a gente vai falar de privatização. Antes queria agradecer muito a você que é um colaborador aqui do nosso programa de Apoia-se, sugerir para você que não conhece que clique aqui na descrição e seja um apoiador do nosso trabalho. E para você que não pode, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo, dê gostei, comente aqui embaixo, porque tudo isso ajuda o nosso trabalho a chegar em mais gente e isso potencializa essas ideias e nos ajuda aqui no nosso canal. Então, o tema do vídeo de hoje, como eu falei, é privatização e principalmente privatização da Petrobras. Estou falando isso porque recentemente teve uma troca no comando do Ministério de Minas e Energia. Saiu o Bento Albuquerque e entrou o Adolfo Sachida, um velho conhecido nosso. Ele trabalhou no Ministério da Economia e contam as más línguas que ele era nada menos que o braço direito do Paulo Guedes. Aí ele fez um pronunciamento de posse e eu quero mostrar aqui um trechinho da fala para vocês. Ainda como parte do meu primeiro ato, solicito também o início dos estudos tendentes à proposição das alterações legislativas necessárias à desestatização da Petrobras. Quando a gente fala de privatização, a gente precisa dar um passo atrás e dizer que em algum momento se fala em privatização é porque houve empresa estatal. O Estado, ele é muito importante. Liberal capitalista, anarcocapitalista, gosta muito de bradar uma oposição entre Estado e capitalismo ou entre Estado e mercado. Mas a real mesmo é que foi o Estado que criou as bases para o surgimento não só do capitalismo, quanto do próprio mercado. Não existe capitalismo nem livre mercado sem Estado. Porque o Estado foi, inclusive, quem garantiu a coisa mais importante para o desenvolvimento do modo de produção capitalista, que foi a garantia jurídica, inclusive, da propriedade privada. Sobretudo a propriedade privada dos meios de produção. E a garantia da organização do mercado, ou seja, da comercialização de coisas que antes do capitalismo nem eram bem mercadorias, ou que não existia exatamente um mercado para elas, como é terra, dinheiro e trabalho. Isso está num livro muito legal do Polanyi, que eu vou deixar a referência aqui embaixo na descrição para quem quiser saber mais. Bom, se é correto afirmar que o capitalismo e o mercado dependem do Estado, isso é ainda mais correto quando a gente fala da periferia capitalista. O Estado, ele não criou empresas estatais, a exemplo da Petrobras, da Vale, da CSN, da Eletrobras, entre várias outras, porque ele não queria que o capital privado criasse essas mesmas empresas, mas porque ele sabia que essas empresas seriam, na verdade, fundamentais para que o próprio capital privado pudesse existir e se desenvolver. Ou seja, porque o capital privado era incapaz ou não tinha vontade de criar essas grandes estruturas. E sabendo que elas são fundamentais, que o Estado criou elas. Ou seja, para justamente dinamizar o capitalismo. Veja, energia hidroelétrica, ou vindo do petróleo, ou terminério, que é uma matéria-prima importante para a indústria, ou ter siderurgia, é essencial para o capital privado poder se desenvolver, acessando esses insumos, em quantidade suficiente e em moeda nacional, sem ficar vulnerável a restrições de ordem externa. E para que a sociedade pudesse também acessar coisas que são direitos humanos fundamentais, como direito à água e esgoto, no caso do saneamento, e energia, que não são somente mercadorias ou insumos para as empresas, mas fazem parte, como eu falei, do conjunto dos direitos humanos fundamentais. E por que o capital privado não podia fazer isso? Porque o capital privado, especialmente nacional, é profundamente avesso ao risco e tem como objetivo a maximização do lucro no curto prazo. Esse não é um debate moral, é uma caracterização da particularidade do capital privado. Então, empreender um esforço de descobrir petróleo é algo muito arriscado, envolve muito dinheiro. Construir uma refinaria custa muito caro, uma hidrelétrica nem se fala, e o retorno disso
a maturação desses investimentos é muito de longo prazo. Então, se o Estado não fizesse, o setor privado não faria. E até hoje, provavelmente, a gente não saberia que a gente tem petróleo e a gente estaria provavelmente comprometendo as nossas divisas porque a gente estaria precisando importar óleo cru. Inclusive, no caso do petróleo, a ideia era que o setor privado operasse nas externalidades desse setor, como, por exemplo, na distribuição de combustíveis e na indústria petroquímica. Só que mesmo nesse setor, que, veja, nunca foi monopolista, a Petrobras teve que entrar, porque o setor privado foi incapaz de levar adiante esse empreendimento sozinho. Acontece que desde a consolidação do neoliberalismo em escala global, o tema da privatização das empresas estatais, ele apareceu com tudo. Os argumentos na época, eles são bastante parecidos com os argumentos de hoje. Vamos ver? Nós temos que insistir na economia pelo lado da oferta. Nós precisamos melhorar os marcos legais e trazer mais segurança jurídica para o investimento privado, aportar cada vez mais no Brasil, aumentando a produtividade de nossa economia. E com isso, expandindo a oferta agregada, o emprego e a renda de todo brasileiro. O argumento, então, é o de atrair investimentos internacionais. Nos anos 90 se dizia, que em função dos preços baixos do petróleo não valia a pena ou a Petrobras não teria capacidade de fazer os investimentos necessários sozinho. Acontece que o mercado de petróleo foi aberto, enfim, com o fim do monopólio do petróleo da Petrobras e os tais dos investimentos privados, sobretudo estrangeiros, não vieram. Principalmente porque o nosso grande gargalo, pelo menos desde 2006, é na área de refino. Embora o mercado esteja aberto, mesmo assim o setor privado não se interessou por construir uma refinaria no Brasil. Provavelmente, como eu falei, porque custa muito caro e o lucro é uma coisa que é ensejada muito de longo prazo. Falando ainda em investimento, foi graças ao investimento não do setor privado, mas justamente da Petrobras, que o país descobriu óleo embaixo da camada de sal. Veja, seria muito difícil uma empresa perfurar a camada de sal. Embora a Shell tenha tentado, porque já era sabido geologicamente que era muito provável que teria petróleo lá embaixo, chegou uma hora que a Shell estava explorando ali o que hoje é o Campo de Libra, que o empreendimento foi muito custoso e a Shell desistiu, estava custando muito caro. Nesse caso, só uma empresa estatal pode levar até o fim um investimento de bilhões, justamente pelo fato de que o lucro não é a coisa mais importante quando se trata de uma empresa estatal, embora sim seja importante, mas o mais importante é a consecução de objetivos de ordem nacional, especialmente aqui da soberania energética. Se não fosse a descoberta do pré-sal, hoje, inclusive, a gente estaria importando mais ou menos 50% da quantidade de barris diários que a gente consome de petróleo, nos colocando, inclusive, num patamar de muito mais vulnerabilidade aos preços internacionais e à taxa de câmbio. Então é uma falácia essa ideia de que a privatização vai trazer investimento. Quem trouxe investimentos ao Brasil foi a Petrobras. Naquele período, inclusive, em que diziam que ela estava quebrada, aparelhada, e fez tudo isso, é bom ressalvar, gerando lucro e cobrando um combustível barato. E o investimento da Petrobras foi fundamental para a economia brasileira como um todo. Na minha tese de doutorado, que eu também vou deixar linkado aqui embaixo, eu mostro que, por exemplo, a variação do emprego nas empresas que são fornecedoras da Petrobras teve um aumento de mais de 500% entre 2003 e 2013. Porque não só o investimento da Petrobras, mas também a política de conteúdo local, em função da sua magnitude, ajuda a dinamizar toda uma cadeia produtiva, desde a indústria naval até a construção civil. Então, a privatização não é sobre trazer investimento. Que investimento, é bom lembrar, significa todo aquele gasto, aquele dispêndio que é feito para ampliar a capacidade produtiva ou produtividade na economia. É você, por exemplo, construir uma refinaria, contratar uma sonda, perfurar um posto. O que está acontecendo no Brasil é tão somente troca patrimonial. É trocar o comando de uma refinaria que estava nas mãos da Petrobras
para as mãos de um grupo privado estrangeiro. É, por exemplo, vender a BR Distribuidora, é vender terminais. Veja, não é vir uma nova empresa para operar a mais no mesmo setor. Isso seria trazer investimento. O que está tendo é uma troca de comando. Por fim, o segundo argumento para privatizar fariam os preços cair é também muito usado e é completamente fora da casa. A premissa de que a abertura do setor para a concorrência vai forçar o preço para baixo, porque agora o consumidor vai poder escolher de quem vai comprar, então ele vai sempre comprar de quem vende mais barato e essa soberania do consumidor vai fazer todos os preços tenderem a cair em função da concorrência, não faz nenhum sentido quando se trata do setor de petróleo e gás, que é por natureza um monopólio natural. Eu repito aqui o que eu já falei em outros vídeos, que o mercado de petróleo e gás não é um mercado de livre competição. Ele é um oligopólio, né, em que operam poucas grandes empresas. É um setor que é muito difícil de entrar. Ele tem elevadas barreiras à entrada, como a gente estuda em microeconomia. Não é a venda de capinha de celular na feira do bairro. As refinarias no Brasil, inclusive, elas foram construídas obedecendo a um plano regional, portanto, elas atendem a postos de regiões inteiras. Você não vai poder escolher abastecer o seu carro no posto de combustível que recebe combustível da refinaria A ou da refinaria B, a não ser que você mude de estado e, às vezes, inclusive, mude de região para abastecer o seu carro. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que o mercado vai seguir não competitivo, e sim monopolista. Mas ao invés de ser um monopólio do Estado, vai ser um monopólio do setor privado, onde você vai pagar, inclusive, mais, como é aqui o exemplo da refinaria privatizada na Bahia, que já cobra pelo combustível mais do que as refinarias que seguem sendo refinarias sob o comando da Petrobras. Portanto, os argumentos para privatizar a Petrobras são falaciosos. Nem concorrência, nem atração de investimento, nem queda do preço, nem qualquer outro motivo de ordem econômica justificam isso, a não ser a lógica neoliberal de esvaziamento do Estado Nacional, de transferência do nosso patrimônio e de perda da nossa soberania nacional. Portanto, muito cuidado nesse debate, que é mais uma vez uma tentativa de esvaziamento do Estado Nacional e de perda da capacidade daquele único agente, nesse caso o Estado, que pode se dedicar a setores de caráter estratégico, fundamental para o desenvolvimento, para os direitos humanos, e em que o setor privado, hoje, quando os custos todos da construção estão amortizados, querem abocanhar o filé, né, onde tem taxas de lucro extraordinárias, como justamente uma troca patrimonial e não exatamente ampliação da capacidade de investimento na economia. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.